Imagine você ser o presidente de um país enorme, uma das maiores economias do mundo, e você está vendo a queda de popularidade do seu governo em todas as pesquisas. Imagine também que você precisa fazer corte de gastos para poder ajustar a economia, e isso vai exatamente ter impacto decisivo na sua popularidade, diminuindo ela ainda mais. E imagine também que nas últimas eleições municipais para prefeito, o seu campo ideológico foi completamente derrotado nas redes sociais. E para que você possa equilibrar um pouco o jogo nessas redes sociais, você precise criar algum tipo de regulamentação que limite, além de difusão de notícias falsas, limite também a dominância do outro campo político na expressão nessas redes. Te dou a solução perfeita: o atentado que um homem em fogos de artifício fez na frente do STF na última semana. Exatamente o que o tio França, o cidadão Francisco Vanderlei Luiz, conseguiu ao se explodir na frente do STF. Ele não só consegue tirar os holofotes da discussão sobre o corte de gastos através dessa explosão, como, e aí eu digo principalmente, ele consegue criar a oportunidade perfeita para que o Supremo Tribunal Federal tenha uma desculpa para criar uma regulamentação das redes sociais no próximo dia 27 de novembro, quando ele vai julgar o Marco Civil da Internet em 3 ações que estão em trâmite naquele tribunal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tentar responder 2 perguntas. Seria esse atentado suficiente para fazer com que o sonho de Jair Bolsonaro de conseguir recuperar os seus direitos políticos e de conseguir anistia para as pessoas que participaram dos eventos do dia 8 de janeiro tenha terminado? E ainda, será esse fato suficiente para que o STF ganhe força e consiga regular as redes sociais no dia 27 de novembro? Fica aí nesse vídeo que a gente vai responder a elas. Bom, vamos lá. Seria possível que Jair Bolsonaro conseguisse a recuperação dos seus direitos políticos através de uma articulação no Congresso para a aprovação de uma lei de anistia para as pessoas que invadiram as sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro? Ou mesmo através de uma decisão do STF, no caso dos direitos políticos de Bolsonaro? Bom, vinha ganhando alguma tração a articulação política de Jair Bolsonaro no Congresso e mesmo no STF, no sentido de que ele ia conseguir exatamente essa recuperação dos direitos políticos. Só que o atentado acabou com essas esperanças. A maior possibilidade agora é que a investigação que vai ser aberta para investigar os reais motivos do tio França para fazer o atentado provavelmente vai ser juntada com os inquéritos que já foram abertos no passado, e principalmente o inquérito que está investigando os atos que foram cometidos no dia 8 de janeiro de 2023. Boa parte da imprensa tem noticiado que nos bastidores da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, a ideia é que se julgue Bolsonaro até o final do ano no inquérito do dia 8 de janeiro e se junte também como elemento esse atentado e essa investigação que está sendo feita em relação ao atentado do tio França. Vem sendo articulado e declarado pelo ministro Alexandre de Moraes e até por outros membros do Supremo Tribunal Federal, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também outras pessoas do governo, pertencentes ao governo Lula, a narrativa de que esse atentado não foi um ato isolado de uma pessoa que era desequilibrada psicologicamente. Na verdade, o atentado dele teria sido articulado exatamente pela agitação que a rede bolsonarista faz nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, declarou que tudo começou com o tal chamado Gabinete do Ódio, que seria o entorno mais próximo de Carlos Bolsonaro, que era responsável exatamente pela militância e divulgação de notícias sobre o governo e articulação para que houvesse uma mobilização com a massa bolsonarista no sentido de dar mais poderes ao Jair Bolsonaro e toda aquela história que culminou exatamente no evento do dia 8 de janeiro. Bom, com mais esse reforço no inquérito do dia 8 de janeiro, desse atentado do tio França, e com o reforço dessa narrativa de ameaças às instituições, é muito difícil que o Jair Bolsonaro consiga, então, reverter essa situação de cassação dos direitos políticos. E digo mais ainda,
Isso ainda vai favorecer outros nomes de direita, como por exemplo Pablo Marçal, ou ainda mesmo o Tarcísio de Freitas, em uma possível eleição de 2026. Isso abre mais uma possibilidade de articulação para que essas figuras se coloquem na direita como as novas lideranças para substituir o Jair Bolsonaro. Então, ao meu ver, o Jair Bolsonaro nesse ponto está liquidado politicamente. A segunda pergunta é: seria suficiente que esse atentado fosse um motivo para a regulação das redes sociais? A resposta nesse caso também parece que sim. Parece ser a desculpa perfeita. Como eu já disse antes, o argumento utilizado por boa parte da direita, principalmente a direita bolsonarista, é que o tio França agiu como um lobo solitário, tinha problemas psicológicos e o atentado nada teve a ver com a articulação política e com toda a mobilização que o campo bolsonarista fazia nas redes sociais no sentido de um possível golpe de Estado ou de uma entrega maior de poderes a Jair Bolsonaro ou de fraude nas eleições. Essa desconfiança que vem sendo instigada pelos bolsonaristas desde o mandato de Jair Bolsonaro não teria nada a ver com esse atentado do Luiz França, mas essa não é a narrativa que foi encampada pelo STF, como eu já disse, e pelo governo. E eles já prepararam, inclusive, uma resposta para esse tipo de argumento de que ele seria um lobo solitário. Ok, tio França seria um lobo solitário, só que ele foi instigado exatamente pela mobilização bolsonarista nas redes sociais. Ele é produto dessa agitação política que o bolsonarismo trouxe nas redes. Bom, essa narrativa dá muita força para a aliança entre o Supremo Tribunal Federal e o governo no sentido de regulação das redes sociais. E a oportunidade perfeita apareceu agora no dia 27 de novembro, quando vão ser julgadas 3 ações. Uma dessas ações trata exatamente da suspensão do WhatsApp pelo fato da empresa ter se recusado a fornecer dados de seus usuários por motivos de criptografia e segurança de dados. E a outra ação trata exatamente da constitucionalidade ou da interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet brasileira. Para vocês terem uma ideia, o artigo 19 ele estabelece que um conteúdo só pode ser retirado da rede, seja uma postagem, uma opinião de algum usuário ou algo que seja considerado ofensivo, só pode ser retirado pela rede social após a decisão judicial que mandar a rede social retirar esse conteúdo. Ou seja, as redes não teriam responsabilidade sobre o que os seus usuários colocam até que alguma decisão judicial venha decidir. Elas dariam liberdade aos usuários para poderem se exprimir de maneira ampla e de acordo com os seus próprios regulamentos. É claro que essa liberdade de expressão ela não é exatamente totalmente irrestrita nas redes sociais, porque as próprias redes sociais já regulamentam esse espaço de atuação dos usuários. Só que, dependendo da decisão que o STF fizer em relação ao artigo 19, pode ser que o STF obrigue que as redes sociais censurem com antecedência o que os usuários estão postando nas redes. Então, não mais vai se depender de uma decisão judicial para que o conteúdo seja retirado. A rede social vai, então, ter que tomar uma decisão por ela mesma de já retirar esse tipo de conteúdo ou o que for que tenha sido escrito pelo usuário. E isso é interpretado por muitas pessoas, e acho que até de maneira razoável, como censura prévia. Esse tipo de regulação pode favorecer muito o governo e o campo ideológico do governo, à medida em que a esquerda, nas últimas eleições municipais, ainda não conseguiu se igualar à direita no manejo das redes sociais. E parte do fracasso eleitoral que houve nas eleições municipais é devido, no diagnóstico da esquerda, muito a essa incapacidade de se conseguir disseminar nas redes sociais, que já é dominada pela direita. Então, nesse sentido, seria um revés para a direita, caso o STF regulamente o artigo 19 nesse sentido, de permitir uma censura prévia. Bom, qual que é a conclusão que a gente pode chegar de tudo isso? Bom, esse é o momento perfeito para o alinhamento entre o STF e o governo. O atentado deu essa possibilidade e, a partir de agora, muito provavelmente, a gente vai ver isso no dia 27 de novembro, as redes sociais vão ser, de alguma forma, regulamentadas. Ainda que o Congresso tenha se recusado a fazê-lo, e o Congresso acaba tendo uma maioria ou uma articulação mais forte
da ala de direita, da ala bolsonarista, que impede a aprovação desse tipo de regulamentação. Não ganhou tração no Congresso pela maioria dos parlamentares, não só de direita, mas também de centro. E isso vai mudar totalmente o panorama, porque daí, a partir desse momento, a aliança entre o governo e o STF vai ser mais uma vez efetiva e vai criar esse tipo de regulamentação que o Congresso estava se recusando a fazer. E é claro, é muito evidente que esse episódio, apesar de estar muito claro de que o autor do atentado foi uma pessoa que tinha realmente problemas psicológicos, e mesmo que ele tenha sido de alguma forma incentivado por essa narrativa criada pela ala bolsonarista, o fato está sendo utilizado politicamente pelo governo e pelo STF para poder dar uma desculpa perfeita para poder regular as redes sociais. Bom, é isso, meus amigos. Obrigado por assistir o vídeo. Se você tem alguma opinião sobre isso, deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o gostinho se você gostou do vídeo. E a gente se vê na próxima. Até em breve.